Oi, meus docinhos, bom dia! Hoje tem aula de ciências, tá? Pega aí seu livrinho de ciências e abra na página 118 e vamos até a 127, ok? Queridos, hoje começamos uma etapa, tá, da terceira unidade, falando sobre as plantas ou reino vegetal, porque o vegetal é a planta. Muita coisa que a gente vai aprender hoje, vocês já viram. Lembra que na segunda unidade a gente estudou sobre o meio ambiente e estudamos várias coisas sobre as plantas e os vegetais? Pois é. Então hoje já vai ficar mais fácil para você, tá certo? Vamos lá? Olha esse texto falando sobre as plantas. Ser vivo que produz seu próprio alimento e, através da luz do sol, faz o processo de fotossíntese, absorvendo a energia solar e produzindo a sua própria energia. Cada parte da planta tem a sua função para deixá-la bonita e saudável. São tantas espécies e tantas utilidades, fazem parte de nossa vida, com todas as suas particularidades. Tornam belos ambientes, são fontes de vitaminas e de proteínas também. Produzem oxigênio para a nossa respiração e também estão presentes em muitas construções, dependendo da região, além de serem fundamentais na fabricação de medicação. Exatamente. Olha para tantas coisas servem os vegetais. Não é verdade, amados? Vamos para essa outra folha. Diz assim, ó. O reino vegetal é conhecido como cientificamente como plantae e é formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e climas bem variados. Assim como os animais, as plantas são seres vivos também. Por que, tia Ide? Porque elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e podem morrer. Para viver e se desenvolver, as plantas precisam de quê, tia? De solo, que é a terra fofinha, de água, de ar, de luz, de espaço. Se ela tiver tudo isso, ela vai se desenvolver. Algumas plantas, como a margarida, elas vivem no máximo 2 anos, sabia? Mas já tem plantas que vivem mais de 100 anos, como o baobá. Então, veja como os vegetais são bem variados, não é verdade? E aí, ó, tia Ide vai deixar essas duas folhas para você realizar, certo? E eu vou explicar aqui uma coisa bem interessante que eu não sei se você já viu. Como você vai saber alimentar uma planta? Você sabe como é que as plantas se alimentam? Pois é, ó. Agora que você vai conhecer ou já conhece as partes de uma planta, que é a raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Também vamos falar sobre como funciona. Veja bem, a gente precisa do oxigênio, não é verdade? E a planta ela precisa de um gás chamado gás carbônico. Então existe uma troca. Eu respiro o oxigênio e solto o gás carbônico. A planta pega o gás carbônico para ela e passa para a gente o oxigênio. Então, é um círculo. Então, veja aqui, ó, essa parte aqui, meus amados, é a raiz. Aqui é o tronco, o caule, aqui é a folha. Também temos flores, frutos e semente. Essa raiz, ela absorve e ela puxa aqui da terra água e sais minerais. Esse caule aqui, ele distribui a água e os sais minerais. E as folhinhas, elas pegam a luz do sol, certo? E o gás carbônico, e esses elementos, ela produz o quê? O alimento dela. E quando ela produz o alimento dela, ela passa para a atmosfera o oxigênio. Então, isso aqui é um processo chamado de fotossíntese. Então, a respiração das plantas, a maior parte dos seres vivos, que somos nós, né, e as outras partes, que são as plantas e os animais, eles usam o gás oxigênio e liberam o gás carbônico, que foi o que eu falei. Então, nas plantas, a respiração ocorre durante o dia e também durante a noite. E à noite, né, é que ocorre essa troca, enquanto a fotossíntese apenas ocorre durante o dia, tá? Porque ela precisa da luz do sol.
Então, tia Ide vai deixar essa folha aqui para você realizar, tá? Esta daqui. E eu quero agora falar mais sobre as partes da planta. Ó, a raiz, o caule, as flores, os frutos com as sementes e as folhas. Você sabia que uma planta ela não é obrigada a ter todas essas partes? Veja aqui, por exemplo, essa planta samambaia. Ela não tem flor, ela não tem fruto nem semente, né? Então, aqui é se fosse uma planta completa. Ô, tia Ide, para que serve cada parte de uma planta? Vamos lá. A raiz, ela segura a planta no solo e ela também retira águas e sais minerais, que vai produzir o alimento. E o caule, tia, que pode ser fino ou grosso, ele é que sustenta as folhas e também leva os sais e minerais para todas as plantas. Veja, a batata inglesa e o gengibre são alimentos que são exemplos de caules. Veja aqui a folha. A folha, ela produz o quê? O alimento da planta e também é por onde a planta respira. Exemplo de folha, o alface, a rúcula, o agrião. E a flor, tia? A flor é o órgão de reprodução das plantas, certo? É a partir dela que nascem os frutos e as sementes. E os frutos, tia? Eles protegem as sementes, que é a parte onde é capaz de se desenvolver uma nova plantinha, certo? E aí, ó, você pode saber que existem frutos que têm muitas sementes, como o mamão, e outros frutos que só têm uma semente, como o abacate. Tá certo, meus amados? E aí, ó, quando você vira, vou deixar essas duas folhas para você realizar. E já volto. Beijos!